Nos tempos em que Roma lutava para não desaparecer do mapa, surgiu um nome que mudaria o curso da história: o Públio Cornélio Cipião, o homem que salvou a República do seu pior pesadelo e pagou o preço mais alto por sua grandeza. Chamaram-no de africano, não por sua origem, mas por suas conquistas. Ele foi o único capaz de derrotar Aníbal Barca, o general cartaginês que humilhou Roma e espalhou terror por toda a Península Itálica. Cipião não o venceu apenas no campo de batalha, superou-o em astúcia, coragem e visão. Mas sua vitória não veio sem consequências. Porque em Roma nenhum homem podia brilhar por muito tempo sem despertar sombras. O Senado, invejoso de sua popularidade e temendo o crescimento de seu poder, transformou a honra em suspeita e a gratidão em traição. Esta não é apenas a história de um general invicto. É a história de um jovem aristocrata que desafiou o destino, devolveu o orgulho ao seu povo e reacendeu a esperança quando tudo parecia perdido. É também o retrato de uma república incapaz de suportar a glória de outro, que acabou por exilar o herói que a salvara. Esta é a história da ascensão, da glória e do amargo exílio de Cipião, o africano. No dia 2 de agosto de 216 a.C., a República Romana atingiu o fundo do poço. Na planície de Canas, no sul da Itália, Aníbal Barca executou uma manobra que entraria para a história como uma das mais brilhantes da estratégia militar. Com um exército menor, cercou as legiões romanas e as massacrou sem piedade. Mais de 50.000 legionários foram mortos. Foi uma derrota que paralisou Roma, uma ferida tão profunda que muitos acreditaram que o fim estava próximo. Mas dessa tragédia, em meio ao medo, ao caos e ao desespero, surgiu uma figura inesperada: o Públio Cornélio Cipião, um jovem de apenas 20 anos, sem patente, sem comando formal, mas com aquilo que faltava aos sobreviventes: liderança. Quando alguns soldados, traumatizados pelo massacre, falavam em render-se ou abandonar a causa, Cipião irrompeu em uma assembleia improvisada, desembainhou sua espada e fez um juramento diante dos deuses. Por Júpiter! Juro que jamais trairei Roma. E com esta espada matarei qualquer um que tente fazê-lo. Esse ato foi mais do que uma ameaça e foi um grito de identidade. Uma centelha acesa na noite mais escura de Roma. E embora fosse apenas um rapaz, naquele instante nasceu um general. Nasceu uma lenda. Porque os grandes líderes não se forjam no conforto, mas sim no fogo da adversidade. Enquanto Roma resistia aos ataques cartagineses, longe da Península Itálica, nas terras disputadas da Espanha, travava-se outra guerra decisiva. Os generais romanos eram o pai e o tio de Cipião, que há meses tentavam conter a máquina cartaginesa, cortar suas linhas de suprimento e manter os poucos aliados ainda fiéis. Mas tudo terminou em tragédia. Os irmãos Cipião foram traídos pelos celtiberos, aliados locais em quem confiaram, e morreram em combate, derrotados pelas forças cartaginesas sob o comando de Asdrubal Barca. Foi um golpe devastador. Para Cipião, a notícia foi arrasadora. Não apenas perdeu o pai e o tio no mesmo dia, perdeu também uma herança que ainda não havia assumido. Roma ficou paralisada. Ninguém queria assumir o comando daquela campanha amaldiçoada. Os senadores hesitavam, os veteranos se calavam. Era uma missão suicida. Então, Cipião, com apenas 25 anos, apresentou-se diante do Senado. Não como um jovem impetuoso, mas como alguém que compreendia que a dor podia tornar-se propósito. Sem experiência como general, pediu o comando dos restos do exército romano na Espanha. E diante do silêncio e da ausência de voluntários, o Senado não teve escolha a não ser conceder-lhe a missão. Cipião partiu para a Espanha como procônsul, liderando um exército pequeno e moralmente abatido. Não tinha medalhas, nem glória, nem promessas. Tinha apenas uma vontade inquebrantável: vingar sua família, restaurar a honra de Roma e deter o avanço cartaginês. Sabia que estava sozinho. Mas também sabia que, se vencesse, não seria apenas uma vitória militar. Seria o início de uma nova era para Roma. Cartago Nova não era apenas uma cidade no mapa. Era a joia cartaginesa na Espanha, sua principal base militar e naval, centro administrativo, armazém de armas, tesouro e símbolo de poder. Tomá-la significava desferir um golpe não apenas tático, mas psicológico.
tentar conquistar tal fortaleza com um exército ainda em formação beirava a loucura. Mas Cipião pensava diferente. Não queria uma guerra longa nem confrontos diretos com os 3 exércitos cartagineses espalhados pela região. Sua mente estava sempre alguns movimentos à frente. Ele planejava atacar onde ninguém esperava, com rapidez e precisão. Graças às informações secretas obtidas de marinheiros da cidade aliada de Tarraco, descobriu que a cidade, cercada pelo mar em 3 lados, tinha um ponto vulnerável, uma lagoa ao norte que, durante a maré baixa, permitia acesso direto às muralhas. Era uma oportunidade que exigia perfeita coordenação. No dia do ataque, enquanto os defensores concentravam-se em repelir a ofensiva por terra e mar, Cipião ordenou que parte de suas tropas atravessasse a lagoa no exato momento da maré baixa. Os romanos avançaram pelo leito lamacento e escalaram as fortificações pelo lado menos protegido. O que parecia impossível aconteceu em poucas horas. Cartago Nova caiu. Em alguns casos, as máscaras eram feitas de metais brilhantes, como bronze polido, e até recobertas de prata. Sob a luz do sol, cintilavam de forma quase ofuscante e davam ao soldado uma aparência sobrenatural. Para o inimigo, era como se não estivessem diante de homens, mas de deuses coléricos que haviam descido à terra. Além disso, essas máscaras podiam representar os ideais estéticos da época, rostos serenos, traços perfeitos, que lembravam a beleza clássica greco-romana. Assim, o soldado não apenas intimidava, mas também encarnava o ideal do que significava ser romano, projetando superioridade cultural e militar. Para os próprios combatentes, usar uma máscara desse tipo também tinha um impacto psicológico interno. Cobrir o rosto significava assumir um papel, tornar-se outro guerreiro, deixar o medo para trás e assumir a função de servidor absoluto do império. Como se o metal lhes desse uma nova pele, uma nova identidade. O rosto metálico, portanto, não era um simples acessório, era uma ponte entre o humano e o divino, entre o terreno e o simbólico. E isso explica por que essas máscaras, apesar de suas limitações práticas, foram valorizadas e utilizadas em contextos nos quais não se tratava apenas de exercer o poder, mas de mostrá-lo. Para entender melhor a função dos capacetes com máscara, é necessário inseri-los em seu contexto. E é aqui que os espetáculos militares ganham todo o seu sentido. Nem todos esses capacetes foram feitos para o campo de batalha. Muitos, de fato, eram usados em eventos conhecidos como hipicagimnasia e exercícios equestres que eram muito mais do que simples treinos, eram verdadeiros espetáculos. Imagine a cena, um campo aberto, dezenas de cavaleiros romanos em armaduras reluzentes, os rostos cobertos por máscaras metálicas de expressão imóvel. Para a multidão, esses guerreiros se transformavam em heróis mitológicos, realizando manobras impossíveis sobre seus cavalos. Os capacetes, com seus traços frios e perfeitos, conferiam uma aura de mistério e imponência. Não eram homens de carne e osso, mas figuras quase teatrais que representavam todo o esplendor do poder romano. Cada investida com lanças, cada carga de cavalaria era, ao mesmo tempo, treinamento e ato de propaganda. A mensagem era clara: impressionar os aliados, intimidar os inimigos e reforçar nos próprios romanos a convicção de pertencerem ao exército mais disciplinado e glorioso do mundo. Alguns historiadores chegam a sugerir que esses capacetes faziam parte de uma encenação cuidadosamente planejada, na qual a estética era tão importante quanto a tática. A máscara, ao ocultar as emoções, permitia ao soldado adotar um papel, uma figura maior que a própria vida. Em resumo, os capacetes com máscara não tinham apenas uma função prática, faziam parte de um teatro simbólico de guerra. E esse teatro era tão poderoso quanto qualquer espada ou lança empunhada por um legionário. Mas além do espetáculo, os capacetes com máscara também são testemunhos da capacidade tecnológica do Império Romano. Sua fabricação não era tarefa simples. Cada máscara precisava ser moldada em metal com precisão quase cirúrgica, para representar feições humanas, cabelos e até expressões idealizadas. O bronze e o ferro eram os materiais mais comuns, e alguns exemplares eram até recobertos com prata, brilhando intensamente sob o sol. Esse nível de detalhe revela um domínio impressionante da metalurgia e uma dedicação que ia além do militar, era a arte a serviço da guerra. No entanto, essas máscaras também tinham limitações evidentes.
Respirar nelas era desconfortável, o calor aumentava rapidamente, e o campo de visão era reduzido a pequenas fendas para os olhos. Um soldado que lutasse durante horas com uma máscara desse tipo corria risco de exaustão ou até de desorientação. Por isso, a maioria dos especialistas concorda que muitos desses capacetes eram usados mais em cerimônias, desfiles ou exercícios do que em combate direto. Eram mais representações simbólicas de poder do que ferramentas práticas de luta corpo a corpo. Porque os romanos entenderam algo fundamental: a guerra não era travada apenas com espadas, mas também com a mente. Mostrar ao inimigo um exército que parecia composto por homens de rostos imóveis, quase divinos, podia ser tão devastador quanto qualquer carga de cavalaria. Os capacetes com máscara são, portanto, um exemplo perfeito de como Roma soube unir tecnologia, psicologia e arte em um único objeto, e sempre com o objetivo de sustentar sua supremacia sobre o mundo conhecido. Mas além de sua utilidade prática, esses capacetes carregavam também um significado simbólico, impregnado de religiosidade e mito. Na mentalidade romana, a guerra não era apenas um confronto físico, era também um ato sagrado. Cada batalha precisava conquistar o favor dos deuses, e os soldados, ao cobrir o rosto com máscaras metálicas, pareciam abandonar sua humanidade para se tornarem representantes de uma força superior. Algumas máscaras foram moldadas com traços idealizados e jovens, simétricos, quase perfeitos e lembrando a beleza dos deuses olímpicos. Em outros casos, acrescentavam-se detalhes de animais ou figuras fantásticas, evocando espíritos protetores ou heróis da mitologia. Imagine o impacto para os povos submetidos de enfrentar um exército cujos soldados pareciam estátuas vivas, e não homens de carne e osso. Esse detalhe transmitia uma mensagem clara: Roma não era um inimigo humano comum, mas uma potência favorecida pelos deuses. Além disso, sabe-se que em determinados rituais de iniciação os capacetes com máscara eram usados como símbolos de passagem. O soldado deixava para trás sua vida anterior para assumir uma nova identidade, a do guerreiro romano, disposto a entregar sua vida em nome do império e de suas divindades. Nesse sentido, essas máscaras eram também um lembrete constante de que a vida individual estava dedicada ao serviço de uma missão maior. Eram, em última análise, uma ponte entre o mundo humano e o divino, entre a carne mortal e a glória eterna de Roma. Nem todos os capacetes com máscara eram iguais, e nem todos os soldados podiam ter acesso a eles. Essas peças também refletiam as hierarquias militares e sociais dentro do império. Em primeiro lugar, os oficiais de alta patente geralmente possuíam as versões mais ricamente decoradas. Suas máscaras eram trabalhadas com detalhe fino, muitas vezes com incrustações de prata ou dourados, mostrando um status privilegiado que inspirava respeito tanto dentro como fora do campo de batalha. Esses capacetes não serviam apenas como proteção, mas como autênticos emblemas de poder. Já os legionários comuns raramente usavam máscaras completas. Para eles, eram mais frequentes capacetes mais simples, com proteções parciais para o rosto, concebidos mais para a funcionalidade do que para a exibição. No entanto, em desfiles ou manobras especiais, alguns podiam usar máscaras menos elaboradas, cuja simbologia era coletiva mais do que individual. Os capacetes da cavalaria, por sua vez, eram únicos. Projetados especialmente para torneios, jogos militares e demonstrações, eram frequentemente os mais espetaculares. Nessas ocasiões, a máscara se transformava em uma espécie de uniforme teatral, onde os soldados deixavam de ser indivíduos para se tornar intérpretes de uma encenação do poder romano. Um detalhe interessante é que os capacetes também podiam se adaptar à origem étnica das tropas auxiliares. Roma recrutava guerreiros de muitas regiões do império, e algumas máscaras mostravam traços que refletiam essas culturas, um testemunho tanto da diversidade quanto da capacidade de Roma de absorver e dominar diferentes povos. No fim, cada capacete com máscara contava uma história. Não apenas a do seu portador, mas também a do seu lugar dentro do imenso aparato militar do império. Quando falamos de capacetes com máscara romanos, não podemos deixar de mencionar os exemplares mais famosos que a arqueologia nos devolveu. Cada achado revela não apenas um objeto, mas um fragmento da vida e da simbologia militar da Roma antiga. Um dos mais conhecidos é o capacete de Ribchester, encontrado na Inglaterra.
Trata-se de um capacete de cavalaria feito de bronze, com uma máscara facial completa, que provavelmente foi usado em cerimônias e desfiles. O mais impressionante nele é o detalhamento. Seus relevos decorativos mostram cenas mitológicas e figuras guerreiras, transformando-o em uma obra de arte mais do que em uma arma de guerra. Outro achado de destaque é o capacete de Crosby Garret, descoberto por acaso em 2010, também na Inglaterra. Sua máscara de bronze, com traços faciais quase perfeitos e cabelo trabalhado em ondas, parece um retrato idealizado. Foi cuidadosamente restaurado e é considerado hoje uma das relíquias mais espetaculares da cavalaria romana, embora se acredite que seu uso tenha sido mais cerimonial do que militar. Na Holanda, foi encontrado o capacete de Nijmegen, que possui uma máscara removível. Seu design permitia alternar entre uso prático em combate e uso cerimonial em desfiles, demonstrando como Roma sabia unir funcionalidade e espetáculo. Também merece menção o capacete de Weiler, na Alemanha. Destaca-se pela simplicidade em comparação a outros exemplares, mas seu design mostra que fazia parte de um equipamento de cavalaria destinado a treinamentos e torneios militares. Cada descoberta nos lembra que esses capacetes eram mais do que simples peças de metal, eram a materialização de um império que queria impressionar, intimidar e fascinar, até mesmo além da guerra. Os capacetes com máscara romanos não eram apenas acessórios de proteção ou luxo. Seu verdadeiro poder residia no impacto psicológico que exerciam tanto sobre o inimigo quanto sobre o próprio soldado. Imagine o campo de batalha e fileiras de cavaleiros avançando, cada um com um rosto metálico imóvel, sem emoções, refletindo a luz do sol. Para um inimigo acostumado a ver rostos humanos, esse exército parecia uma horda de seres sobrenaturais, quase divinos. A máscara desumanizava o soldado romano, transformando-o em uma figura de terror, em um símbolo de poder que não podia ser enfrentado apenas com coragem. Mas o efeito não era apenas externo. O próprio portador também era profundamente impactado. Ao cobrir completamente o rosto, o capacete apagava a identidade individual e reforçava a ideia de pertencer a algo maior, ao império, à legião, ao destino de Roma. O soldado deixava de ser apenas um homem comum e passava a ser uma máquina de guerra, um emissário da vontade imperial. O anonimato da máscara permitia superar o medo pessoal e assumir um papel quase teatral. No combate, o romano deixava de ser Marcos ou Lucius para se tornar a encarnação de Marte, o deus da guerra. Essa transformação psicológica, embora intangível, podia ser decisiva em uma batalha. Os inimigos não lutavam apenas contra soldados, mas contra uma visão de poder, contra um símbolo. E, na guerra, muitas vezes o espírito é derrotado antes do corpo cair. Roma sabia disso e usava essa estratégia visual como uma arma tão poderosa quanto lanças e espadas. Durante muito tempo, os historiadores discutiram se os capacetes com máscara eram realmente usados em combate ou se eram peças reservadas exclusivamente a cerimônias e desfiles. À primeira vista, parecem pouco práticos. A visão era limitada, a ventilação mínima e o peso os tornavam incômodos para longas batalhas. Um soldado precisava de mobilidade, visão clara e boa respiração em meio ao combate. Um capacete totalmente fechado não parecia a melhor opção. Por isso, muitos especialistas acreditam que essas peças eram usadas principalmente em torneios militares e demonstrações de poder, como os chamados hipicas gimnasia, onde a cavalaria romana realizava exercícios que eram ao mesmo tempo espetáculos públicos. Nessas ocasiões, os capacetes com máscara representavam disciplina, riqueza e status, mostrando que Roma era superior não apenas na guerra, mas também na cultura visual do poder. Ainda assim, seu uso em campo de batalha não pode ser totalmente descartado. Alguns registros e achados arqueológicos sugerem que certos modelos mais leves e simples foram de fato usados em combate real, especialmente por oficiais ou guerreiros de elite. Sua função, nesse caso, era mais psicológica do que prática, de intimidar o inimigo no primeiro impacto, antes mesmo que a espada fosse erguida. Em resumo, esses capacetes eram muito mais do que simples armas defensivas, deram uma linguagem visual, uma mensagem de supremacia, reservada àqueles que ocupavam um lugar especial dentro do exército romano. Um dos grandes mistérios que cercam os capacetes com máscara é a maestria com que foram fabricados. Não eram simples peças de ferro forjadas em série para soldados comuns.
Eram verdadeiras obras de arte em metal, projetadas com uma precisão que surpreende até hoje. Muitos eram feitos de bronze ou ferro, revestidos com uma fina camada de prata, o que lhes dava, sob o sol, um brilho quase sobrenatural. Esse brilho não apenas cegava, mas também transmitia uma mensagem: o portador pertencia à elite. A fabricação desses capacetes exigia os melhores artesãos do império. Acredita-se que provinham de oficinas especializadas em regiões ricas em metalurgia, como a Pannonia, a Dácia ou até mesmo oficinas centrais em Roma. Cada peça era única, moldada a martelo, depois polida, e muitas vezes decorada com relevos que representavam deuses, heróis ou símbolos militares. O detalhe mais impressionante é o ajuste. Essas máscaras não eram padronizadas, eram moldadas para se adaptar ao rosto do soldado que iria usá-las. Algumas parecem até capturar traços humanos específicos, o que levou estudiosos a pensar que, em certos casos, tratava-se de retratos idealizados do próprio portador. Por trás de cada capacete com máscara havia meses de trabalho, dezenas de mãos habilidosas e um segredo guardado com zelo, da capacidade de transformar o metal em um rosto imortal. Assim, cada capacete era mais que uma peça de proteção, era uma declaração de identidade, poder e arte. Embora muitos capacetes com máscara tenham se perdido ao longo do tempo, alguns exemplares sobreviveram e hoje são exibidos como verdadeiros tesouros arqueológicos. Um dos mais famosos é o capacete de Ribchester, encontrado na Inglaterra no século XVIII. Ele estava enterrado junto aos restos de um forte romano e é uma das peças mais completas conhecidas. Sua máscara metálica, perfeitamente polida, reflete tanto a arte quanto a intenção de provocar admiração em quem a havia. Outra descoberta impressionante é o capacete de Nimega, nos Países Baixos. Seu design detalhado, com motivos decorativos, sugere que não se tratava apenas de um objeto militar, mas também cerimonial, provavelmente usado em desfiles e espetáculos que mesclavam poder e propaganda. Na Alemanha foi encontrado o capacete de Augst, que conserva detalhes finos nas bochechas e na testa, revelando o realismo quase inquietante dessas máscaras. Cada achado arqueológico não apenas confirma a existência desses objetos, mas também nos fala sobre a diversidade de usos, sobre a extensão do império e sobre como esses capacetes viajavam com as legiões, deixando sua marca em diferentes províncias. Hoje, ao serem contemplados atrás de vitrines de museus, continuam transmitindo a mesma mistura de fascínio e temor que causavam há quase 2000 anos. Uma sensação que nos lembra que, para Roma, a guerra também era um espetáculo. Por trás do brilho metálico dessas máscaras não havia apenas estratégia militar, mas também uma dimensão espiritual. Na mentalidade romana, vestir uma máscara significava mais do que cobrir o rosto, era transformar-se. O soldado deixava de ser um indivíduo e passava a ser um símbolo, uma manifestação do poder de Roma, quase um emissário dos deuses. Alguns historiadores sugerem que as máscaras se inspiravam em rituais religiosos, nos quais a identidade se dissolvia para encarnar uma divindade ou espírito protetor. Assim, o soldado que a usava não era visto como um homem comum, mas como um guerreiro consagrado. Acredita-se também que essas máscaras buscavam conectar-se com a tradição dos ancestrais. Na cultura romana, os retratos funerários tinham grande importância, e muitos desses capacetes lembram rostos idealizados em mármore. Era como se o exército marchasse acompanhado pelos espíritos dos mortos, reforçando a ideia de que Roma não lutava sozinha, mas guiada por sua herança sagrada. Dessa forma, o que à primeira vista parece apenas um simples objeto de metal se transforma em uma ponte entre o humano e o divino. Uma ferramenta que mesclava fé, tradição e poder político, lembrando-nos de que, em Roma, religião e guerra andavam sempre lado a lado. Hoje, séculos depois, as máscaras romanas ainda cativam nossa imaginação. Seu aspecto inquietante inspirou filmes, videogames e romances históricos em que os legionários aparecem como guerreiros implacáveis, quase sobrenaturais. A imagem de um rosto de metal sem expressão continua transmitindo poder, mistério e temor, exatamente como na antiguidade. No campo da arqueologia, cada descoberta de uma máscara se torna notícia mundial. Museus como os de Londres, Colônia e Amsterdã exibem com orgulho essas peças, atraindo milhões de visitantes que desejam contemplar de perto o que foi parte de um império indestrutível.
Especialistas analisam cada detalhe, as técnicas de fundição, os vestígios de pigmentos que sugerem que algumas eram pintadas, e até mesmo marcas de reparo que revelam que não eram meros adornos, mas objetos usados em treinamentos ou cerimônias. A cultura contemporânea também herdou essa fascinação. Em convenções de recriação histórica, grupos de entusiastas forjam réplicas exatas das máscaras para reviver os desfiles e batalhas do Império. E na arte moderna, escultores e designers reinterpretam sua forma como símbolo de força e anonimato. Assim, o legado dessas máscaras vai além da arqueologia, elas permanecem vivas na memória coletiva, como lembrete de que Roma não construiu apenas estradas e cidades, mas também mitos visuais que ainda hoje nos emocionam. As máscaras romanas são muito mais do que peças de metal. São espelhos de um tempo em que a guerra era teatro, em que a disciplina se misturava ao medo, e em que o império compreendeu que a imagem podia ser tão poderosa quanto a espada. Ao observá-las hoje, não vemos apenas o rosto sem expressão de um soldado, mas o reflexo de uma civilização que soube deixar sua marca em cada detalhe de sua cultura. Elas nos lembram que o poder não se sustenta apenas pela força física, mas também por símbolos capazes de intimidar, inspirar respeito e criar lendas. Roma caiu, mas seu legado permanece. E essas máscaras frias e inexpressivas continuam a nos falar em uma linguagem silenciosa, uma linguagem que atravessa os séculos para nos dizer: o verdadeiro domínio está na mente. Assim termina nossa viagem. Se este documentário te surpreendeu tanto quanto a nós ao criá-lo, compartilhe, inscreva-se e fique atento. Porque a história ainda guarda segredos que esperam para ser descobertos. Ajude-nos a curtir e divulgar este vídeo para que possamos alcançar mais pessoas. Isso nos ajuda muito. Obrigado por tudo, e até a próxima.